Bem, pessoal, estamos iniciando 2024, um novo formato dos nossos encontros. Estamos chamando de Encontros com o Futuro. Eles estão sendo organizados pela AEITA e vão tratar de dois temas essencialmente: o tema da sustentabilidade e o tema da educação brasileira. Vamos procurar trazer casos, né, já em execução, que já apontam para soluções dessas questões, dessas grandes questões do século XXI. Então, eu vou apresentar o Arnaldo. Nós já conhecemos o Arnaldo e só vou destacar a especialidade do Arnaldo, a especialização do Arnaldo em energia e a sua ligação com a área e as agências que atuam nessa área, na área de energia. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Arnaldo. Muito bem, boa tarde, bem-vindos. Essa vai ser a nossa primeira apresentação da nova série Encontros com o Futuro, que agora, como o Paulo mencionou, é diretamente associada à Associação dos Engenheiros do ITA, né, do ex-alunos. Né? E, então, o tema que a gente escolheu para começar essa série foi cenários de longo prazo para o setor de energia no Brasil. Mas como a gente está falando de encontros com o futuro, eu ampliei um pouco a introdução para falar de planejamento de cenários em geral, né, para depois entrar no caso específico de energia e do Brasil. Né. Então, inicialmente, um certo histórico sobre planejamento de cenários, o que são cenários de longo prazo, que metodologias são normalmente utilizadas, mas como exemplo, né, quais são os 3 cenários atualmente utilizados pela Agência Internacional de Energia, que são cenários que eu vou usar como exemplo, que são os mais difundidos a nível mundial, embora existam vários outros. E apresentar os primeiros resultados da aplicação dos modelos da agência para o Brasil, que até agora não tinha sido realizado ainda, não só para o Brasil, mas para a América Latina. Mas hoje vamos falar só sobre o Brasil. Isso foi divulgado no ano passado, em 8 de novembro, e o relatório está disponível, depois eu vou mostrar os links aí. Como você sabe, existe uma série de livros para quem quiser se aprofundar no planejamento de cenários a nível mais genérico. Né? Aqui, por exemplo, são uma série de cenários que existem na área de energia, não só eletricidade, mas energia em geral, a nível mundial, comparando, né, todos eles. Esse é o caso no cenário de energia primária para 2040. Só para exemplificar, existem várias empresas, instituições que publicam essas análises, mas hoje a gente vai se concentrar mais no da agência. Né? Então, falando um pouco de história, normalmente se considera os dois pais do planejamento de cenários a nível mundial. O primeiro, Herman Kahn, que é o mais conhecido, foi o pioneiro a aplicar planejamento de cenários na década de 50, quando ele trabalhava na Rand Corporation. Ele fez uma série de cenários para o governo americano, especificamente para o exército americano, e o mais conhecido na época era o cenário de uma guerra nuclear mundial, o que aconteceria, quais são as regiões que poderiam sobreviver, que é uma coisa bastante controvertida, mas com isso que ele deu o primeiro passo e criou, não, essa metodologia. Depois ele mesmo, com outros, fundou o Instituto Hudson, que se dedicou a esse assunto com mais amplitude. Né? Aqui algumas palavras, algumas frases que ele falava que exemplifica muito bem o conceito de cenários. Então, por exemplo, o futuro não é mais como costumava ser. A melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. O futuro não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser criada. Ou seja, a ideia é que você possa desenhar um cenário e depois buscar as maneiras de chegar, de fazer esse futuro ser
concretizado, né? Materializado. Né? A única maneira de lidar com o futuro é estar preparado para ele, que é muito mais fácil prevenir uma crise do que consertá-la, e futuro é possibilidades, não são certezas. Então, novamente, o que a gente vai falar não é previsão, e sim estudo de alternativas futuras e que tipo de decisões feitas hoje fazem que um cenário possa existir ou que seja já que não possa mais existir. Né? O Herman Kahn, vocês conhecem, publicou vários livros, esse Thermonuclear War, aquele que eu falei, da guerra nuclear mundial, a Escalation, que hoje vocês conhecem no assunto de Israel e Ucrânia, explora bem esse tema de escalation. Né? Você começa com uma... E todas as guerras mundiais foram assim, né? Começa no nível regional, local e escala para nível mundial. Outro livro conhecido dele é o Pensando sobre o Impensável e o cenário de 200 anos no futuro para os Estados Unidos e para o mundo. Né? Agora, muitos de vocês talvez conheçam ele por ter inspirado aquele filme do Dr. Strangelove, né, que foi dirigido pelo Stanley Kubrick e teve o Peter Sellers e o George Scott como atores principais. E se considera que esses protagonistas foram inspirados no próprio Herman Kahn. Bom, o segundo pai do planejamento de cenários é o Pierre Wack da Shell, que em 1971, ou seja, 20 anos depois do Herman Kahn, foi o primeiro a aplicar planejamento de cenários no setor privado, no caso específico da Shell, que até hoje publica cenários que eu vou mencionar um pouco mais adiante. E se considera que o Pierre Wack chegou a antecipar os dois choques de petróleo de 73 e 79. Aliás, foi exatamente nessa época, 73, que a Aulad foi criada e a Agência Internacional de Energia também. Inicialmente, esses dois organismos foram criados olhando o petróleo, em termos de segurança energética, ou até pensando em como unir os países da América Latina para proteger as reservas da América Latina para ser sujeitas não, a riscos, digamos, internacionais. Mas, enfim, continuando. Depois, não é considerado como o pai do planejamento de cenários, mas também foi uma pessoa muito importante sobre os cenários, que foi o Peter Schwartz, que inicialmente trabalhou no Stanford Research Institute, depois foi para a Shell, inclusive depois foi para a Salesforce, mais recentemente, e chegou a ter um cargo de vice-presidente e outro que é inédito, que é o Chief Futures Officer, né? Que é uma curiosidade interessante. Bom, aqui outras frases do conceito da Shell, não vou entrar em mais detalhes, mas interessante é que ele fala: o planejamento de cenários faz perguntas do tipo what if, né? E se? Né? E se acontecer aquilo? Você constrói essa hipótese e depois analisa as consequências se isso realmente acontecer. Né? Bom, depois várias outras empresas começaram a trabalhar nesse assunto, apoiando empresas multinacionais, e vários exemplos como esses que estão aí. Bom, então, o que são cenários de longo prazo? A construção de cenários é uma ferramenta de planejamento a longo prazo e conta histórias sobre futuros plausíveis ou possíveis a longo prazo. Claro que não se usa nenhuma bola de cristal, mas sim, normalmente é necessário usar modelos, porque a quantidade de variáveis e dados é muito grande. Depois eu vou dar alguns exemplos. Né? Uma forma de categorizar os cenários é nessas três categorias aí: preditivos, exploratórios e normativos. Os preditivos, por exemplo, o que a BP, a ExxonMobil fazem, é conceber possíveis eventos futuros, quantificar seus impactos e estudar as consequências. Exploratórios são uma variedade de futuros plausíveis e compara entre eles. Né? É o caso do World Energy Council, da própria Shell. E normativos é quando você quer um objetivo específico no futuro e para alcançá-lo, através da construção do cenário, você pode voltar para trás e identificar a série de decisões que são necessárias serem tomadas ao longo do tempo para alcançar aquele objetivo.
Então, um dos cenários da agência, que eu vou mostrar mais adiante, é essa categoria, né, normativa. Os objetivos do planejamento de cenários, como já foi mencionado em algumas frases lá do Herman Kahn e da Shell, é tomar decisões melhor informadas hoje, considerando as consequências dessas decisões no futuro. Explorar, então, a variedade de futuros possíveis, ainda que seja improvável, quer dizer, não é necessariamente um futuro altamente provável, né? E com isso você pode, então, identificar tendências, pode identificar novos mercados, desafios para a empresa ou para o país, antecipar essas mudanças e permite, então, desenhar programas de adaptação, de contingência para reduzir o impacto desses riscos, né, identificados, né? Bom, continuando, aqui, então, são exemplos de vários modelos a nível internacional que são usados para construção desses cenários. Mas, então, agrupados são modelos de otimização e de simulação. Os mais conhecidos são Markov, Homer, o Message. Também vou falar um pouco sobre eles mais adiante. Agora, além de modelo, é muito importante a formulação dessas premissas, dos objetivos e envolvimento de stakeholders, né? Especialistas em diversas áreas para comentar, formular esses objetivos e criticar os resultados obtidos. Bom, América Latina, antes de entrar no Brasil, a OLAD desenvolve cenários energéticos para os 27 países membros da América Latina e do Caribe desde os anos 1980. E ele usa um modelo próprio, que chama de prospectiva energética, o SAMI, que é a simulação e análise da matriz energética. Isso é baseado nos balanços energéticos de cada país, que usa a metodologia desenvolvida pela própria OLAD, mas não é uma extrapolação, né? Não é daquelas categorias que eu mencionei antes. Eles partem de balanço energético e vão extrapolando para o futuro. O próprio BID financiou vários treinamentos, programas de capacitação para países como México, América Central e outros, especificamente no modelo Message da IASA e do Homer, né, também. No Brasil, a primeira experiência com a construção de cenários de longo prazo, para o setor elétrico especificamente, foi o projeto Cenários da CHESF na década de 80. Nesse caso, ainda não existia nenhum cenário da agência, por exemplo, e a CHESF contratou a Promon para desenhar, criar um modelo. Por trás disso, o que estava era que a Eletrobras, que fazia o planejamento, né, nacional, desenhava para a CHESF um futuro, digamos, descendente, né? Porque já não havendo hidroelétricos na área da CHESF, o Nordeste passaria a ser uma região importadora de energia, e isso, na época, o presidente da CHESF tinha uma visão de longo prazo e estava preocupado com esse tema. Então, se desenvolveu um modelo muito interessante, muito inovador, com vários submodelos demográfico, de demanda usando matriz de sumo-produto, e não por a relação com o PIB, por exemplo, que se usava muito na época. E nessa época se preveu já a entrada expressiva de geração eólica e solar no Nordeste brasileiro, que hoje é uma realidade, né? Nós estamos falando dos anos 80 ainda. Também se preveu, com esse modelo demográfico, que a taxa de crescimento da população brasileira ia começar a cair de forma relevante. Nós chegamos, inclusive, a discutir esse modelo com o IBGE, que não acreditou. E 3 anos depois, aí publicaram um documento dizendo que agora a taxa de crescimento da população brasileira vai começar a cair, né? Bom, o Maris, que está aqui no grupo, não sei se o Miranda também, foram atores principais nesse trabalho, e talvez possa comentar mais adiante. Modelos utilizados para construir cenários do Brasil. Aqui são exemplos, porque existem vários outros, eu só escolhi alguns, né? A EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, utilizou a metodologia
similar a dos planos decenais de energia, que sempre foi feito no Brasil, para construir cenários de demanda de energia elétrica, também é limitada a energia elétrica, né? Lá em 2018, como insumo para a preparação do PNE 2050. E depois disso, desenvolveu um modelo de expansão da oferta de energia elétrica, ele chama de Planel, que aí tem as referências para quem quiser mais detalhe. Eles publicaram o manual de utilização desse modelo, tem muito mais informação. Isso foi em maio de 2022, né, esse manual de utilização. Tem outro grupo no Brasil, PCE Brasil, que é a Plataforma de Cenários Energéticos, que usou o modelo LEAP, em 2015, também para construir cenários como insumo ao PNE 2050. Eles identificaram 4 grupos, a COP da UFRJ, o Greenpeace Brasil, uma associação de carbonífera de Santa Catarina e o próprio ITA, que a gente está falando do ITA aqui, e 2 professores que estão embaixo, mencionados, participaram na elaboração desses cenários e depois se comparou os resultados dos cenários construídos por essas 4 instituições, né? O mais recente que eu identifiquei foi um projeto financiado pelo BID, ano passado, para a construção de cenários energéticos, ou seja, não só elétricos, mas todo, né, o setor energia no Brasil, e foi realizado pelo SEBRE, a própria EPE e a COP, usando 3 modelos diferentes e também buscando a neutralidade de carbono até 2050, e foi publicado no final do ano passado, aí tem a referência se alguém tiver mais interesse, né? Bom, então agora, especificamente falando da Agência Internacional de Energia, ela desenvolve cenários energéticos, novamente, não só elétricos, mas o setor energia como um todo, desde 1994. Ao longo do tempo, eles foram melhorando o seu modelo e também a abrangência. Você sabe, a agência foi criada, como eu falei lá na época do choque do petróleo, pensando principalmente em petróleo e os países da OCDE. Mas com o desenvolvimento mundial, a OCDE, que era o principal consumidor de energia, deixou de ser, passou a ser mais relevante os outros países. Então, ela foi abrindo o seu escopo de trabalho e convidando países não membros da OCDE, ou incluindo como membro da OCDE, e então, hoje em dia, ela faz uma simulação e cenários para o mundo inteiro, né, onde a OCDE é só um pedaço pequeno. Então, ela usa esse modelo GEC atualmente. Esse gráfico não dá para vocês lerem em detalhe, mas como eu falei, bem abrangente, inclui todos os setores energéticos, demanda, inclusive mineração, o tema que se discute muito hoje, minerais, né, para uso em baterias, eles analisam as reservas e incorporam tudo isso no cenário, geração de empregos, impactos ambientais, enfim, é um modelo bastante abrangente. Ainda continua com ênfase em petróleo e gás, porque já tinham esses modelos anteriormente. Então, por exemplo, o modelo de oferta de petróleo e gás é muito mais detalhado, com 113 regiões, enquanto os outros não são tão complexos. Mesmo assim, eles geram cenários mundiais de até 2050, ou mais de 2050, para aquelas regiões que eles têm modelos mais detalhados, né? Hoje eles cobrem 29 regiões do mundo, ou seja, cenários regionais, e 16 países individualmente. Os resultados e análise desses cenários da agência são divulgados todos os anos na publicação World Energy Outlook, né, a WEO, que é considerada a publicação mais relevante da agência e tem sido usada como insumo até para os próprios cenários da Shell, né, que eu mencionei anteriormente. Bom, todas essas empresas, instituições que geram cenários, batizam, né, com nomes variados, né, desde business as usual, não, como com ênfase em eficiência energética, aí estão uma série de exemplos de nomes, né, que essas instituições adotam. Aquele que eu mencionei do ano passado, do SEBRE, EPE, do BID, são 3 cenários de transição energética
Um chama-se transição brasileira, o outro transição alternativa e transição global. Mas isso tudo está detalhado naquele relatório que eu mencionei. No caso da agência, hoje, eles elaboram 3 cenários. O cenário de políticas declaradas, conhecido como STEPs, né, do inglês, que toma em conta as políticas que os países já adotaram. O segundo cenário é de compromissos anunciados, ou seja, que ainda não foram adotados, que chama APS, para simplificar. E o terceiro é um cenário a nível mundial, não detalhado por país, é o cenário de emissões líquidas zero, não, net zero, não? Que corresponde ao que o mundo deveria fazer para conseguir limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus em 2100. Então, esses 3 cenários que a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe aqui a partir de agora. A nível mundial, no ano passado, em novembro, a agência publicou o World Energy Outlook 2023, e esse gráfico mostra as emissões de CO2 e o nível de temperatura que vai ser alcançado em 2100 para cada um dos 3 cenários que eu mencionei, o STEPS, o APS e o Net Zero, né, que estão marcados aí em vermelho. As emissões de CO2 em 2010 eram do nível de 33 gigatoneladas de CO2 a nível mundial, aí foi aumentando a 37 em 2022, e daí para frente os cenários calculam, não, qual seria o impacto em termos de emissões de CO2 e temperatura. Né? Então, ele vai, no caso dos STEPs, ele vai abaixando até chegar a 30 gigatoneladas. No caso do APS, chegaria a 12 gigatoneladas em 2050, e no Net Zero chega a 0, né, em 2050, como o próprio nome diz. Né? Agora, em termos de temperatura, a meta é que não se chegue a mais que 1,5 graus estabilizado no ano 2100. Hoje, o aumento da temperatura já chegou a 1,2, né, comparado com os níveis pré-industriais. Mas as emissões continuaram aumentando. Né? Então, essa temperatura vai estar aumentando. No cenário STEPS, a temperatura chegaria a 1,9 em 2050 e a 2,4 centígrados em 2100, né, o aumento de temperatura mundial. Né? No APS, que já são essas políticas anunciadas, mas não adotadas ainda, a coisa melhora. Em 2100 chegaria a 1,7, mas que ainda é acima, né, da meta do Acordo de Paris. E no Net Zero, ou seja, ainda que você consiga gerar as emissões de CO2 em 2050, ainda assim a temperatura continuaria aumentando, mas cai para 1,4 em 2100. Quer dizer, esse seria o ideal, mas para isso tem que ter emissões zero a nível mundial em 2050, que é praticamente impossível. Mas vamos lá. A nível mundial, não entrando no Brasil ainda, nesse World Energy Outlook do ano passado, eles indicam que é necessário diminuir substancialmente o uso de carvão e petróleo, enfim, gás, mas o que impressiona mais é o aumento da instalação de energia solar e eólica para geração elétrica. Então, vocês veem nesse gráfico que até 2022, carvão, petróleo e gás natural só aumentavam. No cenário STEPS, os dois diminuem, o solar e o eólico sobem substancialmente, no APS muito mais, e no Net Zero muito mais ainda. Né? Agora, a questão, a gente já discutiu em outras lives nossas aqui, é como integrar ao sistema elétrico quantidade tão substancial de geração intermitente, como é o caso do solar e eólico. E nesse relatório eles tratam esse tema como flexibilidade do sistema elétrico para integrar a maior quantidade de energia intermitente. Depois a gente vai voltar a isso aí. Só para repassar algumas coisas que já discutimos no passado, a famosa
curva do pato devido à geração solar fotovoltaica, né? Essa curva cinza embaixo seria a geração solar de uma instalação fotovoltaica, por exemplo, sem armazenamento, né? A curva azul, nesse caso é o exemplo da Califórnia, seria a curva de demanda típica nesse dia, de 22 de outubro de 2016. Então, entrando essa geração solar, as demais fontes de geração deveriam acompanhar, atender essa demanda da curva laranja, né? Como essa curva é parecida com o pato, como está nesse gráfico, por isso que se chama curva do pato, né? Agora, se vocês veem nesse gráfico, ao longo do tempo, 2012, 13, 14, etc., isso foi com a penetração grande de geração fotovoltaica, a coisa foi se agravando e já se previa uma geração solar que não seria aproveitada, né? Aqui tem outra curva mais atual, você praticamente chega a zero, né, de qualquer outra fonte de energia que seja incorporada ao sistema nesse dia em particular, que foi um caso extremo na Califórnia. Então, se crescer mais solar, seria só utilizado em outros mercados, como, por exemplo, a produção de hidrogênio, né, ou em baterias. Isso vai sendo um caso, uma situação crescentemente relevante em todos os países que, especialmente de energia fotovoltaica, principalmente, sem armazenamento. Bom, voltando aos cenários, né, a nível mundial ainda, né, esses são os resultados dos cenários a nível mundial, os TEPs, APS e o Net Zero, para o consumo de petróleo. Então, vocês veem que, no caso, nos 3 casos, o pico da demanda mundial de petróleo vai ocorrer nos próximos anos, já. Em todos os cenários, o consumo mundial de petróleo já vai começar a cair, né? No STEPS, ele cai mais lentamente até 2050. No APS, o consumo de petróleo cai abruptamente e, no caso do Net Zero, muito mais. Vocês veem em que mercado não cai mais o consumo de petróleo. Então, carros, veículos é o que cai mais, evidentemente com biocombustível e veículos elétricos. Nos caminhões, nem tanto, mas também uma queda importante. A aviação, conforme o cenário, também cai com o uso de bioquerosene. Transporte marítimo também, mas não tanto o uso de petróleo como matéria-prima, né, na indústria química, por exemplo. Mas a conclusão disso é que o pico de demanda de petróleo já está chegando, né? Quer dizer, uma coisa que se falava no futuro, já estamos bem próximos disso, né? Falando de querosene de aviação, também aqui se vê como, os vários cenários de 2050, a penetração de bioquerosene seria necessariamente importante para que você consiga chegar, né, no Net Zero. Agora, América Latina e Brasil. Então, pela primeira vez, a agência aplicou os seus modelos para países latino-americanos individualmente e para a região como um todo. E, para isso, contou com a colaboração com o BID, a ULAD e a CEPAL, em relação com os dados necessários para alimentar os modelos, e convidou esses países para serem também membros associados da agência, para, enfim, poder acessar a informação e contar com críticas e comentários, né? No ano passado, coincidentemente, exatamente há um ano atrás, 16 e 17 de março do ano passado, a agência organizou uma reunião na sede da CEPAL, no Chile, para reunir contribuições, colaborações dos vários países e das várias agências no processo de criação desses cenários. Eu participei lá, não dá para ver aqui a minha fotografia, mas eu estou no meio aí tem muita gente da ULAD, de CEPAL e dos vários países. Do Brasil também participou representantes da ANEEL e de outras instituições, né? Isso foi em março. Em agosto, foi publicada uma minuta que circulou para comentários. Eu sou testemunha que os comentários foram incorporados. Alguns dos meus comentários foram, outros não. Por exemplo, eu sugeri que deveria aumentar muito mais a participação de usinas térmicas da biomassa e nuclear,
no caso da América Latina e do Brasil, principalmente. Né? Com isso, você teria usina de geração despachável para ajudar mais essa questão de incorporação de eólica e solar. Então, aqui embaixo tem o link, se vocês quiserem baixar esse documento, que tem uma versão em português. Né? A outra publicação a nível mundial não tem em português. Né? Bom, primeiros resultados, então. No Brasil, a agência estima, baseado em dados da ONU, que a população brasileira vai estabilizar a partir de 2030 e depois vai cair, né? Que é uma tendência mundial conforme o país. Né? Então, com isso, o PIB continuaria crescendo, mas o PIB per capita poderia ser duplicado, já que a população não aumentaria tanto. Né? Em termos de emissões de CO2 para o Brasil, nesses dois cenários, né, o STEPS e o APS, claro que o APS apresenta uma redução muito mais relevante, né, de 470 no STEPS, passaria para 170 megatoneladas de CO2 e o idem per capita, né, passaria de 2 para 0,7 em 2050, comparando o STEPS com o APS. Aqui mais um gráfico a nível nacional do Brasil, energia primária. No cenário APS, a participação do petróleo diminui muito mais que no STEPS, e a bioenergia aumenta, não, substancialmente. Novamente, o STEPS são as políticas que já estão sendo adotadas, e o APS são políticas que estão sendo anunciadas, e se fossem incorporadas, fossem adotadas, é o que poderia acontecer. Né? E aqui o consumo de energia nos transportes, por cada combustível. No caso do Brasil, claramente se vê o maior uso de bioenergia, de transportes, biocombustível e bioquerosene, e nem tanto a introdução de veículos elétricos comparado com outros países da América Latina. Bioquerosene, para a América Latina como um todo, o que se conclui desses cenários é que a América Latina seria a exportadora de bioquerosene, principalmente no cenário de net zero. E o consumo da região seria muito superior à produção mundial. Né? Aqui uma coisa interessante em relação à participação da América Latina e do Brasil na produção mundial de petróleo nesses três cenários. O Brasil seria responsável pelo segundo maior aumento absoluto na produção de petróleo do mundo, ou seja, só perderia para a Guiana e, em terceiro lugar, viria o Catar. Então, é interessante, agora que o mercado de petróleo vai decrescendo, aí o Brasil passa a ser o maior responsável pelo aumento da oferta. Né? Claro que tudo para exportação. O Brasil já é o maior produtor de petróleo da América Latina desde 2016, quando ultrapassou a Venezuela e o México. E setor elétrico. Né? Então, nesses cenários, os STEPS e o APS para 2050, se prevê que a demanda vai aumentar muito mais que a energia, ou seja, a forma da curva de carga vai ser alterada, não vai ser tão chata, né, como está hoje. Né? E a demanda máxima aumentaria mais de 75% em relação a 2022, no caso do STEPS, e mais que duplica no caso do APS. Então, você vê, no mercado de petróleo, ele vai sendo reduzido, mas a demanda de energia elétrica aumenta substancialmente, né? No caso do Brasil, né? Nesse caso. Agora, como o aumento do pico da demanda é relevante, vai ser necessário voltar a ter medidas de resposta de manejo de demanda, né, para incentivar você a achatar, né, essa curva. Né? Você veja que o transporte elétrico, né, essa cor marrom, né, começa a ser relevante, né, mesmo no caso do Brasil. Agora, sobre a capacidade de geração de eletricidade no Brasil, né, os dois cenários.
Aqui aparece, no cenário APS, uma demanda mais relevante, que são de energia renovável dedicada a hidrogênio. E como o consumo de hidrogênio no Brasil vai ser menor do que isso, seria exportação. Mais para frente tem outro gráfico sobre isso, né? A hidroelétrica continua dominando, né? Mas praticamente não cresce, ou seja, tudo que é aumento de geração no Brasil seria praticamente não solar e eólica. E no caso desse cenário, na APS, representa 60% da geração total de eletricidade no Brasil em 2050, sendo que hoje é 17%. Então, novamente, a ênfase solar e eólica é substancial. Agora, aquele assunto da flexibilidade do setor elétrico para assumir, incorporar esses aumentos via solar e eólico, né? No relatório da agência não entra em mais detalhes e só consideram que, se você tivesse um índice de flexibilidade em 2022 de 1, em 2030 devia ser 3, em 2050 devia se aproximar de 5. Essa flexibilidade é conseguida através de manejo da demanda, baterias, a operação das hidroelétricas, mas não entra em mais detalhes, né? Agora, esse aqui é outra conclusão do cenário bastante preocupante, que é o impacto na geração hidroelétrica, no fator de capacidade, em função do aumento da temperatura global. Então, você vê que no Nordeste, várias usinas hidrelétricas existentes teriam uma redução do fator de capacidade de até 25%, devido à mudança climática, né? Então, vocês verem, vocês conseguem ver aí, na Colômbia é o contrário, melhora o fator de capacidade. Mas no caso do Brasil, piora. Então, isso vai ser um impacto mais complicado em termos de flexibilidade e de emissões, né? Hidrogênio, a América Latina, nos dois cenários, STEPS e APS, passaria a ser um produtor de hidrogênio importante, mais do que a própria Europa inteira, né? Em 2050. Mas na América Latina, o Chile seria o principal produtor devido ao grande potencial solar que eles têm frente no deserto de Atacama. E aqui, novamente, mais informações sobre hidrogênio dos cenários. No cenário APS, a demanda, essa bolinha laranja embaixo, seria muito inferior à produção, mostrando que a exportação no Brasil seria mais relevante, né, que o consumo interno de hidrogênio. Investimento, no caso do Brasil, está falando de 60 bilhões de dólares anuais em 2050, distribuídos nessas várias fontes, né? Representaria 1,4% do PIB só na parte de energia limpa, no STEPS, e 1,8% no APS, né? E até 2050, o investimento em fornecimento de energia limpa no Brasil será mais que o dobro do nível de investimento em combustíveis fósseis no STEPS e 5 vezes mais que no APS. Hoje em dia, o investimento é similar, não petróleo e renovável no Brasil. Bom, esse é o meu último slide para dizer que a agência é conhecida por ter sempre feito previsões de uso de solar e eólica pessimista, principalmente na visão do setor eólico e solar. Esse gráfico mostra os vários relatórios anteriores, como solar e eólico, qual seria a estimativa, o cenário gerados pela agência, né? Desde 2006 até 2013, eles sempre estavam abaixo, inclusive, do que foi a instalação que foi alcançada naqueles anos. Então,
Pois é, a agência não é conhecida como cenários otimistas para solar eólico, mas nesses dois cenários que a gente viu anteriormente, a coisa muda. Bom, eu paro por aqui. Deixa eu... Ok, obrigado. 40, Arnaldo. 40 minutos. É, Deu bem. foi quase, né, dentro do combinado. Mas eu vou pedir que levantem a mão, que os colegas levantem a mão. Vou começar com uma questão para a gente ir esquentando, né? A gente está no processo de aumento de temperatura ambiental, né, do mundo. A temperatura ambiente está aumentando, a temperatura global está aumentando, e já existe toda uma preocupação para a gente não passar do ponto de não retorno, né? Por exemplo, em relação à floresta amazônica. A gente vê nos três estudos que a temperatura vai continuar subindo se você continuar no STEPS, que é o que já está sendo encaminhado, ou passar para o APS, que é aquilo que se propõe a ser feito, já está previsto a ser feito, e no Net Zero, né, você, no cenário Net Zero, de qualquer maneira, a temperatura ainda sobe, ainda vai subir, né? É interessante notar que essa associação entre o aumento da temperatura ambiental mundial, média mundial, ela não está destacada no estudo, de certa maneira, né? E você também, o estudo paulatinamente reduz o cenário de net zero, a tratar do cenário net zero, né? O cenário de emissão zero, né? E se concentra na situação atual e na situação daquilo que está acordado. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco dessas relações que o estudo aborda de leve, vamos dizer, né? Porque eu creio que é fundamental para a gente ter consciência do que está acontecendo efetivamente e das ações que podem ser tomadas pelos países e pelas pessoas em relação ao problema do aquecimento global. Um exemplo claro que afetou esses cenários, principalmente o STEPS e o APS, foi no caso dos Estados Unidos, né? Esse programa do Biden de incentivos a carros elétricos mudou totalmente o cenário que a agência tinha para veículos elétricos nos Estados Unidos, porque você tem um incentivo de $8.000, $6.000, dependendo, de desconto na compra do carro, né? Do crédito fiscal, né? Isso, então, eles tiveram que refazer em relação ao ano passado, que não tinha esse programa da redução de inflação, né, como se foi chamado o programa aqui. Então, os países podem afetar isso totalmente através de políticas, né? Agora, a questão aí é, no Brasil, essa ideia de você ter que necessariamente fazer subsídio a essas coisas, né? Não é necessário nem o subsídio, né? Você pode tirar as travas ou facilitar de outra forma, mas nós temos também o problema dos lobbies, né? Lobby do gás natural, da energia eólica, do hidrogênio, que pressionam legislações desse tipo. Então, a agência sempre foi bastante crítica contra subsídios em geral, não só renováveis, como a petróleo, que até hoje ainda existe, né? Você sabe que na Venezuela, o pessoal em Maracaibo deixa o fogão a gás ligado porque é mais barato deixar ligado do que você gastar
ao litro de fósforo para acender de novo, né? Então, esse é o exemplo que se dá do efeito de subsídios à energia em geral. Agora, então, a resposta seria políticas públicas bem pensadas, bem discutidas, que incentivem, mas não distorcendo totalmente o mercado, e seja algo temporário também, né? Não permanente. Isso tem acontecido, tanto é que você vê o APS comparado com o STEPS é exatamente isso, né? Novas políticas anunciadas que têm impacto bastante relevante. Agora, a probabilidade de você conseguir o net zero em 2050, essa é uma questão ainda sem resposta. Eu estou vendo que tem outros... Isso. Ok, obrigado. Vou passar, então, para o Carlos Mariz, abrindo a fila aqui. Por favor, abre o microfone. Opa. Obrigado, Paulo. Está me ouvindo bem? Sim. Opa. Arnaldo, parabéns, um abraço para vocês. A todos aqui, os presentes, também o meu grande abraço aqui. Bom, eu vou procurar ser breve aqui, mas não poderia deixar de falar do que Arnaldo tocou naquele estudo que nós fizemos na década de 80, que foi aquele estudo de cenários feito pela Chess com a preocupação do futuro energético da empresa, na verdade, por conta da visão que tinha o presidente da época, o economista Rubem Vaz da Costa, que era uma pessoa que tinha uma visão bem interessante dos problemas. E naquela época, lembrando só, a gente estudou, inclusive, começamos estudando uma nuclear no Nordeste. Quando a gente contratou a Promon, na verdade, naquela época, foi por conta de que estava se pensando já começar a desenvolver um programa nuclear na Chess, pela visão que se tinha lá na França, e devia entender o que era isso, e aí foi contratada a Promon, e a Promon, então, fez um estudo bem interessante, que partiu da fissão nuclear e chegou à escolha de sítios. E daí nós começamos a imaginar como é que seria o futuro energético, e veio a necessidade de fazer um projeto mais amplo de planejamento, quando então a gente continuou com o estudo de cenários, e que foi um estudo bem interessante, bem profundo sobre essa questão. O Arnaldo já falou, não precisa aqui eu repetir, que ficou lá depois de certo tempo, ficou parado no tempo, porque essa questão de planejamento no Brasil não evoluiu, certo? A partir de um certo tempo, as decisões ficaram sendo decisões de curto prazo. Bom, só para lembrar isso, eu me lembro até que uma das conclusões você falou, que a gente chegou a ver a possibilidade, vimos, de fato, de eólica e solar já na região, a partir desse estudo, como também nós vimos a questão da Amazônia. Só que naquela época o que se pensava era fator de capacidade 90% nas usinas da Amazônia para otimizar a transmissão. E aí nós começamos a imaginar que a Chess deveria... A gente estava construindo naquela época a usina de Xingó, e aí nós prevemos uma motorização mais ampla na usina por conta desse projeto de cenários. Isso é interessante. Se você visitar a usina de Xingó hoje, a usina estava prevista para ter 6 unidades, e de fato tem as 6 unidades, mas tem ao lado 4 previsões. Você vai ver lá vamos chamar assim, o buraco lá, 4 buracos previstos para mais expansões dentro desse cenário. Então, você veja como as coisas são interessantes. E hoje, essas máquinas vão ser usadas até de outra forma para fazer compensações de reserva girante de eólica. Mas uma preocupação que eu gostaria de externar aqui para vocês é a seguinte. Nós temos feito alguns estudos aqui agora, quando eu falo nós, é um pequeno grupo aqui, a nível de Academia Nacional, a Academia Pernambucana de Engenharia, com a presença também do Altino Ventura, do Miranda, do professor Feijó, etc., com a questão do atendimento energético ao mercado e a questão da expansão que está acontecendo hoje no Brasil, particularmente no Nordeste. E uma das coisas que a gente tem constatado, e isso afeta um pouco a questão do aquecimento global também, por conta das emissões e a questão da energia fóssil, e por incrível que pareça, o que está acontecendo é o seguinte,
houve um crescimento muito maior do que o esperado. Mesmo naquela época do projeto Senado, a gente não previu uma expansão como ela tem acontecido agora, nesse momento. E hoje, a reserva girante das eólicas do Nordeste estão sendo feitas, uma parte, por Itaipu, porque já se esgotou todo o espaço que tinha de hidroelétricas no Brasil para fazer a reserva girante das eólicas, para esperar exatamente a questão da intermitência, que precisa ser compensada, evidentemente. E não é só a eólica também, tem até a curva do Pato agora também, certo? Que vai somar isso, que se soma isso também, certo? E então, o que está acontecendo é o seguinte: como é que o sistema vai ser expandido com mais eólica e solar sem causar problema de segurança energética? Essa é uma questão fundamental desse momento. E aí o que tem acontecido é que, para construir eólica daqui para frente, tem-se que construir usinas térmicas, e pela velocidade tem que ser térmicas a diesel. Então veja que coisa, vamos dizer assim, contraditória. Você está fazendo eólica e solar, etc., para combater o aquecimento global, mas a introdução dela no sistema, por questões de segurança energética, está demandando a construção de usinas térmicas. Essa é uma questão desse momento. Ok, vamos passar, então. O problema é que eu deixo essa indagação aí, porque eu acho curioso isso, porque a gente fala que vai ter um cenário assim, assim, assado, mas esse cenário tem consequências. E como é que a gente vai sair dessa é uma pergunta que eu deixo para o nosso amigo Arnaldo aqui. Ok, obrigado, Marisa. Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que o Arnaldo podia também explicar um pouquinho o que foi feito na Califórnia, né, para atender a resposta lá de entrada da substituição, né, na hora que falta o sol, né, no fim do dia, por exemplo, né? Eu acho que o Roderico vai fazer uma pergunta relacionada a isso. Então, vamos esperar o que ele vai perguntar. Você quer esperar? Então vai, Roderico. Isso. Pronto, Roderico. Tua vez. Amigos, eu estou quase tendo que sair, mas eu estava acompanhando o Maris, esperando que ele ia perguntar mais sobre as nucleares. Ele está muito modesto com as nucleares. Eu estava esperando mais nucleares do Maris e ele vem com poucas, pô. Arnaldo, e esse negócio da intermitência realmente é uma angústia enorme. Eu até peço desculpas por você daqui a pouco, mas eu ia te fazer uma pergunta adicional até. Era em relação ao transporte, porque eu vi que você deixou ainda pouca eletricidade até no transporte brasileiro. E o que acontece com o diesel? Porque o nosso estrangulamento da matriz energética sempre foi o diesel. O diesel era sempre danado problema e ele batia sempre no transporte. Agora, as indústrias automobilísticas parece que vai mesmo para a eletricidade. Agora, eu vi no teu cenário Brasil menos eletricidade e fiquei com uma certa curiosidade como é que você ia fazer, porque as nucleares do Maris iam ser necessárias para a gente poder alimentar essa eletricidade toda que vinha e aparentemente eu achei pouca. Eu, infelizmente vou ter que sair daqui. Eu pedi para você me explicar um pouco melhor como é que você viu a evolução do transporte no Brasil, o consumo de energia e as consequências disso sobre o sistema todo, né? Bom, então, primeiro a pergunta do Maris. Naquela resposta, lá naquele gráfico que mostrava flexibilidade maior necessária, eles colocam lá gás natural e outras fontes fósseis como maneira de tornar flexível, porque não está falando naquela subida, né, de geração depois que a solar se vai no final do dia, você pode usar gás natural porque seria não necessariamente muitas horas de operação, né, mas plantas que você possa despachar rapidamente, enquanto outras, como a hidrelétrica, viriam em seguida. Então, o impacto ambiental pode não ser tão relevante assim, somente se você tiver, ao longo do tempo, mais bateria, mais nível de transmissão, eventualmente hidrogênio, etc. Né? Então, a agência considerou tudo isso, né? Plantas térmicas com fóssil para conseguir dar essa flexibilidade. Mas o que eu comentei
para eles, como eu disse antes, as térmicas a lenha, né? a chips de madeira, a pellets, que é uma experiência que a Europa tem tido muito há vários anos, e é uma solução de usina térmica despachável, renovável, sem impactos de emissão de carbono assim tão relevantes. E o Brasil, eu também participei de um projeto para a Shell, há 30 anos atrás, de usinas térmicas, e para a Eletrosul também, né? Usinas térmicas de madeira em Mato Grosso. A Shell, naquela época, estava querendo entrar já em renovável e pensou, e comprou até uma fazenda no Brasil, pensando em produzir pellets de madeira. Então, nós fizemos um projeto básico de uma planta térmica para eles, na época, em bastante detalhe, não só na parte da usina em si, mas toda a parte de cultivo de eucalipto, né? Em cima da experiência da Cesita, que a gente sabe que foi relevante, enorme, né, no passado, e tudo isso já estimando as emissões de CO2 bastante baixas, né? Mas a agência não considerou isso de forma relevante. Aparece lá, né, a bioenergia aumentando, não só para veículos, mas eu acho que não tem muita outra saída. Ou você coloca essa planta, como você falou, diesel, gás, ou vai botar plantas térmicas a biomassa mesmo. E não é só bagaço de cana, é plantar eucalipto em escala, e o Brasil tem clima para isso, né? Não é uma solução para a Europa, por exemplo, né? Mas a agência não explorou tanto essa parte, né? Agora, a outra pergunta era os veículos, né? Eu vi na semana passada, saiu uma análise aqui nos Estados Unidos interessante, que era comparando os vários tipos de veículos elétricos e híbridos, qual era o que tinha menor impacto de emissão de carbono, e os veículos que estavam melhores não eram os elétricos, eram os híbridos plug-in, ainda assim usando gasolina mesmo aqui. Então, para o Brasil, você tendo álcool, você tendo um veículo álcool híbrido, com eletricidade, plug-in que você possa carregar, do ponto de vista ambiental e econômico, em termos de autonomia, né, do veículo, é 1000 vezes melhor, né? Então, no caso do Brasil, acho que mais do que o veículo elétrico vai ser o veículo híbrido plug-in, né, a álcool. Aí você une todos os benefícios, né? Você não tem problema de autonomia, de ter que ter... Meu filho, meu irmão tem um Tesla aqui nos Estados Unidos. Cada vez que eles vão viajar, é uma loucura. Você tem que... É tudo otimizado em termos de aplicativo. Você pode programar onde você vai parar para carregar. Inclusive, o aplicativo te dá qual é a estação que está livre, né? Se você chegar lá e tiver 2 carros na tua frente, você vai ficar horas parado, né? Então, eles mesmos otimizam e mudam ao longo do caminho. E não para mais aqui, para na próxima, porque vai estar vazio, né? Mas, quando você aluga uma casa, né, um hotel, eles também te oferecem cargas elétricas até grátis, né, em algumas questões, né? Mas é uma dor de cabeça, né? E você tendo um veículo híbrido plug-in, aí você está resolvido. E com álcool, então, melhor ainda. Então, por isso que no cenário brasileiro da agência eu vejo bastante razoável o aumento de biocombustível e o elétrico um pouco mais secundário. Mas também, quando você vê os outros países da América Latina, aí não, é veículo elétrico. Aí entra muito mais. E aqui também, porque a eletricidade aqui também hoje não é como do Brasil, né? Então, esse veículo híbrido acabou sendo o melhor em termos ambientais, claro, levando em conta toda a emissão de carbono na fabricação das baterias, né, dos carros, assim por diante. Agora, isso não está detalhado no trabalho de cenários deles, né? Porque é focado em cenário, não tanto em tecnologia. Tem outras publicações que tratam desse tema. Tudo bem. Ok, Arnaldo, muito obrigado. Parabéns e muitas dúvidas para conversar outra hora com você. Muito obrigado. Sem dúvida. Ok, obrigado, Roderico, obrigado, Maris. Iniciaram bem aí as perguntas, né? Só quero lembrar que o cenário não é do Arnaldo, hein? O cenário é do International Energy Agency, né? Eu fiz alguns comentários lá antes da publicação e fui na reunião de Santiago, mas
não sou responsável, não. Muito bem. Então, eu vou passar para o Pazini, que é o primeiro da fila aqui. Pode abrir o microfone, Pazini, por favor. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Arnaldo, meus parabéns pela apresentação. Eu não tenho perguntas, mas eu tenho 2 comentários. A dificuldade maior em se trabalhar com cenários de longo prazo é que esses cenários têm dificuldade de incorporar o efeito de eventuais inovações que possam surgir. E eu tenho trabalhado com inovações disruptivas, que são inovações de grande novidade e de grande impacto. Quando a gente fala grande impacto, a gente fala de indicadores que tenham mudanças da ordem de 2 dígitos por cento ou mais. Tá? E nesse cenário que você traz para a gente hoje, estou trabalhando com 2 tecnologias disruptivas, uma que economiza energia e uma que gera energia. E essas 2 perspectivas não estão presentes no seu cenário. Tá? Então, rapidamente, eu diria, um grande consumidor de energia elétrica é a indústria. Tá? Grande parte da indústria consome energia através de sistemas hidráulicos cujos motores elétricos não podem parar. Tá? Existe em lançamento no mercado uma tecnologia que faz o mesmo serviço, economizando 90% de energia de cada sistema. Numa conta de padeiro, usando números da WEG, se essa tecnologia fosse aplicada totalmente na indústria brasileira, haveria uma redução do consumo de energia elétrica da ordem de 20%. E 20% é muita coisa, é o suficiente para não ter que ligar termoelétrica, não teria mais bandeira vermelha, não teria bandeira amarela, e o custo da energia ia cair. Essa é a primeira que não está na tabela. A segunda, eu e o Lapa, que acabou saindo mais cedo da reunião, estamos trabalhando com uma nova tecnologia que usa plasma para processar lixo. Os nossos cálculos revelam que essa tecnologia pode gerar energia suficiente para ocupar o 4º lugar na matriz energética brasileira, após a hidráulica, a eólica e a fotovoltaica. O 4º lugar. É algo muito grande. É uma nova oferta de energia que não está prevista aí nessa previsão que você nos mostrou. Então, eu só queria comentar que perspectiva de longo prazo, ela tem essa dificuldade. Ela não incorpora inovações, e as inovações vão surgir. Obrigado. Muito bem. Arnaldo, quer comentar, por favor? Sim. Bom, devido ao tempo que a gente tinha, eu não mostrei todos esses gráficos, né, que estão nessa publicação que eu mencionei. Então, tem um módulo do modelo deles dedicado a tecnologias e eles têm uma ampla variedade de tecnologias que são consideradas promissoras, então eles tomam em conta e tem vários grupos de trabalho na agência dedicados a esses outros temas, né? Eles têm também publicações específicas sobre novas tecnologias energéticas ou biocombustíveis. São grupos formados por representantes dos diversos países, né, que eu mencionei. Então, o Horta, por exemplo, que estava aqui conosco há pouco tempo, faz parte de vários desses grupos lá, assim como da IRENA, não? Que é equivalente da IEA para a energia renovável. Né? Então, todos esses inputs são tomados em conta nesse cenário da agência, em maior ou menor grau. Né? E por isso que eles revisam todos os anos, porque aparecem sempre novidades, né? Como eu mencionei, a questão do programa do Biden do ano passado, que afetou totalmente a previsão de veículos elétricos. Né? E no caso da solar eólica, como eu falei, nos cenários anteriores, a agência sempre
eles punham por baixo, né? Porque eles diziam, a gente considerou certos cenários, que eu não mencionei aqui, de custos dessas tecnologias, não solar, eólico e todas as demais. Então, na medida que esses custos, na realidade, sejam menores do que eles previram, muda os cenários, né? Porque o modelo deles também toma em conta o custo, né, de cada uma dessas alternativas. Então, no caso que você mencionou, né, de motores elétricos mais eficientes ou de plasma para transformação de lixo, né, em energia, aproveitamento de resíduos urbanos, está lá, mas com uma perspectiva de custo que não tem uma penetração tão relevante, né? E, eventualmente, né, daqui a alguns anos, pode ser que essas coisas todas sejam mais factíveis do que foi considerado, então eles vão atualizando, né? Então, não são cenários estanques, né? Quer dizer, saiu e aí o ano que vem vai mudar outra vez, né? Então, como eles dizem, o futuro vai mudando conforme você vai andando. E então você tenta, não digo adivinhar nem prever, não só construir os cenários que pareçam mais factíveis e avaliar os impactos. Por exemplo, esse assunto da temperatura, né? Do jeito que vai, não vai chegar a 1,5 graus só de aumento. Então, os impactos, né, ambientais no Brasil, esse ano, todo mundo viu o que aconteceu, né? As temperaturas, né? A que nível chegaram, e as chuvas sempre choveu em 2 dias, o que era para chover no mês inteiro. Então, isso só vai aumentar, e enquanto o nível de temperatura mundial não for reduzido. Agora, essas tecnologias todas dependem também dos custos, né? Você vai ter que competir entre elas, né? Todas essas, né? Então, a resposta é que não foi considerado, mas com custo de referência que não teve uma penetração relevante no mercado. Assim como térmica biomassa, né, que eu discuti muito com eles, e eles não incorporaram na proporção que eu achava que deveria, pelo menos no caso do Brasil, né? E nuclear também é outra questão, né? Eles mostram uma penetração muito mais baixa do que eu apostaria, né? E é o que o Maris sempre está dizendo aí, mas ele foi bastante modesto hoje. Muito bem, Arnaldo, muito bem. Vamos ir para frente aqui com o Flamínio, então. Por favor, Flamínio. Então, boa noite a todos. Parabéns e gratidão, Arnaldo, pela brilhante apresentação. Eu tenho um comentário e uma pergunta. Como os fatores de capacidade, os FC das intermitentes solar, fotovoltaica e eólica, são 22% e 43%, respectivamente, isso é muito baixo. E como elas são as principais alternativas aos combustíveis fósseis, assim como a IEA, eu também estou pessimista com relação à redução das fósseis. A não ser que se passe a construir, por exemplo, além das opções que o Pasini mencionou, usinas tipo OTEC, que tem fator de capacidade de 90%. Ou seja, elas são despacháveis. Então, a pergunta é, alguma dessas previsões inclui as OTECs, que é Ocean Thermal Energy Conversion, lembrando que elas já operam no Havaí em escala piloto desde 2015. Obrigado, abraço. Eu diria que a resposta é similar à que eu tinha comentado com o Pasini, né? A OTEC, assim como a energia das marés, de ondas, estão consideradas lá no elenco de candidatos, né, a deslocar o consumo de fósseis, né? Mas a previsão de custos e estimativas que foram incluídas no modelo não são competitivas, né? O fator de capacidade é um fator, né? Mas não é o mais relevante, né? Então, solar tem baixo fator de capacidade, mas acaba gerando energia, né? Não estou falando de despachada, energia num preço muito mais reduzido do que praticamente tudo hoje em dia, né? Então, a questão do fator da capacidade é um dos fatores, mas não é o único. Claro que, no caso da solar, você tem energia barata, mas potência não tem, né? Você não pode despachar. Então, tudo isso entra lá no
no elenco, né, no portfólio de alternativas, e o modelo vai otimizando, né, escolhendo o que é viável. Como eu te falei, a simulação elétrica do modelo é bastante detalhada, a nível horário, né? Então, toma em conta a curva de demanda nos vários países. No caso do Brasil, foi um modelo especificamente aplicado ao Brasil, separado dos demais, né? Agora, eu acredito que todas essas alternativas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo e, eventualmente, vão ter um espaço. Vai ser difícil, no futuro, ter assim meia dúzia, né, de alternativas. Vai ser uma salada, né, como a gente falou outro dia, é como um investimento que você faz com os seus recursos. Você não bota todos os recursos na cadeira de poupança ou em ações ou em fundos, né? Você tem um portfólio, né, que leva em conta não só o custo, mas a perspectiva de risco, né, no futuro, né? Então, cada vez mais vai ser uma multitude, né, de opções, não só petróleo, né, como era um tempo atrás, ou lenha lá atrás, né? Eu acredito que o TEC possa ter um papel importante, sim, mas com os dados atuais e as projeções que eles têm tomado em conta, não justificou, né, que apareça de forma relevante. Como eu falei, assim como as plantas térmicas a biomassa, eu acho que são muito mais competitivas e não tiveram uma penetração relevante lá. Muito bem. Obrigado, Flamínio. Obrigado, Arnaldo. Agora o Gondim. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria cumprimentar o Paulão e o Arnaldo pela iniciativa de promover essas apresentações, e a palestra do Arnaldo foi muito rica, muito boa, muito interessante. Mas me citaram alguns pontos bastante relevantes na apresentação, e uma delas eu acho que a Maria já apresentou. Quer dizer, me lembro, quando nós estávamos nos formando, falava-se muito que as reservas de petróleo do mundo dariam para 35 anos. Então, nós estávamos em meados da década de 70 e provavelmente não teríamos mais petróleo a partir do ano 2000. E dizia-se que petróleo, você ali estava quebrando moléculas muito boas, muito ricas em recursos para transformar em calor, forma mais degradada de energia. Seria um absurdo você estar jogando fora petróleo para fazer. Então, a solução eram as usinas nucleares. Furnas, naquela ocasião, estava construindo uma primeira usina, 630 mega, e a ideia da diretoria de Furnas naquela ocasião era aprender efetivamente com essa pequena usina o que era construir e mais operar uma usina nuclear. E depois, no governo Geisel, foi feito um acordo com a Alemanha, se não me falha a memória, seria para construir 8 usinas de 1.200 megawatts, ou coisa parecida, 2, acho que ali na mesma área de Angra dos Reis, e algumas distribuídas, Vale da Ribeira, acho que no Nordeste, lá, como o Maris falou, havia também previsão de algumas usinas. Eu vejo a usina nuclear, junto com as usinas hidráulicas, uma solução muito interessante para a intermitência das usinas eólicas e fotovoltaicas. Tá? Eu não acredito, pessoalmente, em baterias químicas, não só pela limitação da capacidade, como também nos aspectos ambientais que elas estão, né? Para fazer uma bateria, haverá um aspecto de mineração, uma coisa bastante grande a ser considerada. E se nós pensarmos, os nossos reservatórios são belíssimos armazenadores de energia. Então, se você tiver usinas nucleares funcionando na base, você vai poder operar as usinas hidráulicas, os reservatórios hidráulicos, como baterias para compensar a variação. Não precisa compensar a variação da energia eólica do Nordeste em Itaipu, com todos os problemas elétricos que isso acarreta. Tivemos um blackout extremamente grave em 15 de agosto, e a coisa, eu acho que ainda está, não vi ainda um relatório conclusivo sobre o blackout, e para mim a causa foi efetivamente um excesso de energia fotovoltaica absolutamente descontrolada, absolutamente desconhecida. Tá? Houve um pico, um degrau de subida de 9 gigawatts, a carga não sobe 9 gigawatts assim instantaneamente. Simplesmente era uma carga que estava escondida e tudo. Então, eu quero concordar
com a preocupação, e até acho que os seus estudos aí falou-se, pelo menos no Brasil, muito pouco em energia nuclear. Eu acho que a gente tem que preocupar muito com botar a energia nuclear, em vez de ficar discutindo mais eólica, menos solar, mais alguma coisa, bateria para cá, bateria para lá. Eu acho que enquanto a gente tiver medo das usinas nucleares, a gente vai estar convivendo com algum problema. O segundo aspecto que eu queria também chamar a atenção é quando fala-se muito na flexibilidade da resposta da demanda. Tá? Eu sei que isso tem uma série de restrições, uma série de limitações, mas eu acho que você tem que trabalhar um pouco na aculturação da sociedade, para ser mais econômica, mais consciente no uso da energia. Tá? Uma das coisas que eu vejo aqui, estabeleceu-se no Brasil a tarifa hora sazonal para alguns consumidores, e aí é muito interessante que você chega às 6 horas da tarde e vê muitos estabelecimentos comerciais, hotéis, supermercados se desligarem da rede elétrica para começar a queimar diesel. Tá? Ter uma unidade diesel. Isso, para mim, não é flexibilidade de jeito nenhum. Tá? Flexibilidade seria, efetivamente, você ter uma maneira de tornar seus refrigeradores mais econômicos, acumular em algumas horas onde há excesso de energia, gelo, coisa parecida, para poder desligá-los na hora de carga mais crítica e tudo. Quer dizer, então, o conceito de flexibilidade no Brasil ainda é para inglês ver, vamos dizer, aquele negócio. Aumenta na hora da ponta para resolver problemas elétricos. Então, eu acho que nós temos um processo ainda de desenvolvimento de cultura, de economia de energia, da importância de energia, e, por outro lado, eu acho que os problemas graves de energia só serão resolvidos se a gente começar a ter um parque de geração nuclear realmente consistente. Nós temos uma usina de 1.200 megawatts funcionando, que é a Angra 2, temos a Angra 1, que é uma usina de 630, e temos outra que está absolutamente parada há uns 30 a 40 anos, que é a Angra 3, e as 4, 5, 6, 7, 8 e 9 também não estão, nem saíram do papel ainda, e a ideia era criar uma competência no Brasil. É só o meu comentário a respeito. Tá? Ok, obrigado. Gondim, Arnaldo, por favor. Não, exatamente essa questão da nuclear foi uma das primeiras lives, né, que a gente fez lá nos anos anteriores, porque a gente colocou uma agenda de energia para ser discutida nesses encontros, sempre aparecia esse tema. Né? Como é que você pode ter desenvolvido, investido no programa tão relevante a formação de pessoal? Quanta gente a gente conhece que foi ser capacitado na Alemanha naquela época e, no fim, não foi aproveitado. Né? Você faz um contraste com os programas da Embrapa, por exemplo, na mesma época de preparação, de capacitação de especialistas no exterior, deu um resultado magnífico. Né? E foi, ambos, né, investimento público. Né? Só que um foi implementado e você teve resultados, e o outro, infelizmente, não. E é difícil encontrar uma justificativa. Por que não foi? Né? Porque no problema energético você tinha alternativa hidráulica. Na Embrapa talvez não tivesse alternativa. Ok. Então, obrigado, Gondim, obrigado, Arnaldo. Aí, esse tema é cativante e a gente vai passar para mais um colega para fazer sua pergunta. É o Marcelo Souza. Por favor, Marcelo, liga o seu microfone. Ok. Bom, então, boa noite a todos. Parabéns pela Arnaldo. Não conheço pessoalmente aqui, mas, enfim, através só das lives. E parabéns, uma palestra extremamente rica e demandaria 50 mil perguntas. Mas eu até porque a minha esposa participa de um esforço internacional, desse tipo de estatísticas, né? Eu teria uma pergunta mais, digamos, metodológica, que é como se conciliam esses dados e números, a colheita desses dados em todos os lugares, né? Nós acabamos de vir de uma conferência internacional parecida com a sua, em que tinha gente do mundo inteiro, tinha essas estatísticas, etc. Isso é mais metodológico.
Bom, para não comparar, enfim, isso acontece em vários outros, onde se façam estatísticas e coletam dados a esse tipo de coisas, e enfim. Mas isso é uma espécie de meio, uma espécie de cuidado. Mas nesses cuidados, o que me chama a atenção, a gente também esteve na Europa e na África agora recentemente, por causa dessa conferência, a questão que de fundo é o seguinte, quando se fazem médias, e esses gráficos todos, se eu bem entendi, só muito recentemente que o pessoal fez um estudo para a América Latina e para o Brasil, 2023, se eu bem entendi. Então, quer dizer, até 2022 e também 2023 fez um estudo, digamos, considerando o mundo como um todo, aqueles vários indicadores. Então, essas estatísticas, digamos, globais, elas escondem as além das questões metodológicas que eu disse agora, dos cuidados na coleta de dados, se da África e da Europa são iguais ao do Brasil, do Chile, enfim, da Groenlândia, enfim. As questões geográficas, quer dizer, essas recomendações e essas, digamos, barras coloridas, esses números, essas porcentagens, etc., etc., como elas distinguem, a palavra é esta, Brasil e as condições de geração do Brasil, que mais nos interessa, da Europa, em particular a Europa Ocidental, onde eu estive agora, estive na Alemanha, etc., etc., etc. Tá? Na minha modestíssima visão, estive lá algumas vezes, enfim, agora recentemente, voltei, enfim. A Europa não tem rios, não tem barragens, os rios secaram recentemente, a ponto das pessoas andarem, enfim, ou quase não andarem, enfim. Só tem carvão. 15 das 16 usinas nucleares da Alemanha foram fechadas por causa da agenda verde, que em parte está subjacente aqui nessa discussão, e ainda por cima teve aquele acidente em que cortaram 2 tubulações de alimentação da Alemanha. Ou seja, com isso a indústria alemã, em particular começando pela BASF, declarou que as indústrias dela não são mais competitivas. A Alemanha está fechando barraco, por assim dizer. Tá, eu acompanhei isso detalhadamente, longamente, minuciosamente, mas não vou insistir aqui com vocês. Então, minha questão é, a questão metodológica, padronização na coleta dos dados, sem o K, você mistura, faz uma salada, tá? Como isso é feito, como com os dados de empreendedorismo que a minha esposa acabou de ver, GEM, Global Entrepreneur Monitor, tá? Tem uma padronização mundial. Muito bem. Então, se há padronização nessa para a colheita desses dados. Tá. E agora, isso na parte mais metodológica. E na parte mais de recomendações, quer dizer, distinguir Brasil, pela primeira vez, se eu bem entendi, em 2003, da Europa Ocidental. E, portanto, recomendações, procedimentos, estimativas e cenários e tomadas de decisão, Brasil completamente diferente de França, de Alemanha e de Reino Unido, que quando tem um carvão e de péssima qualidade. Ok, tá? obrigado. 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 Vou passar então para o Arnaldo para a questão. Já estamos avançando na nossa meta de tempo. Mas vamos lá, Arnaldo. Muito bem. Sobre o modelo, esse GEC, né, que a agência usa, eles disseram que eles simulam e tratam 16 países separadamente. E são os países mais relevantes, como Estados Unidos, China, Alemanha, e não tenho a lista aqui completa de quais países são esses, mas aí é independente o modelo para cada um desses países, levando em conta comércio, não, tarifas, reservas locais, custos, impostos, o que seja, né? Curva de carga, né? Então, esses modelos, os países mais relevantes, é separadamente, não é uma coisa só uniforme para todos os países, né? E isso entre a população, renda, PIB, enfim, né, desenvolvimentos independentes de cada um desses 16 países.
Os outros países são agrupados em regiões, como exemplo, África, por exemplo, não é separado, né? América Latina, até recentemente, o Brasil estava separado, mas era dentro daquele relatório anual. Nunca foi feito um relatório específico, né? Para o Brasil, menos para a América Latina. Então, a novidade desse ano foi que simularam, através desses modelos, aqueles países que eu mencionei, México, Brasil, Argentina, Chile, individualmente, ou seja, não foi usando curvas de carga da Alemanha ou coisas desse tipo, né? Não usando o carvão da Alemanha, foi usando o que o Brasil tem no mercado, né? E as condições locais. E 16 países, se você, enfim, pegar os 16 países maiores do mundo, vai dar um percentual relevante. Então, o resto não vai influenciar muito a visão do mundo, né? Agora, o estudo da América Latina, eles separaram esses países principais, que também eu não me lembro o valor exato, mas se você puser México, Argentina, Colômbia, Chile, vai dar, sei lá, 80% ou mais, né, da América Latina. Então, os outros países foram agrupados nessa simulação. Então, e outra vez, são cenários, né? Então, você não está dizendo que vai acontecer, né? Isso é provável, possível, não digo nem provável, é possível, né? Então, agora, tem uma certa cuidado bastante grande com a coleta de dados. Por exemplo, o que eu mencionei de balanço energético da OLAD, que foi uma das organismos que contribuíram com isso. Então, a OLAD já tem há mais de 20, 30 anos uma metodologia, e todos os ministérios de cada país, que são os donos da OLAD, na verdade, enviam anualmente os dados dos balanços energéticos de cada país, mas no formato que a OLAD especifica, né? Não é qualquer forma. Então, tem um controle de qualidade, cada país tem uma pessoa no ministério responsável pelo fornecimento dessa informação, e claro que o Brasil sempre teve uma participação muito relevante no desenvolvimento e estabelecimento dessas metodologias e controle de qualidade das informações, né? No caso da OLAD da América Latina. E claro que a agência, como eu disse lá, ela não chegou e falou, deixa que eu faço. Não, ela procurou o BID, a OLAD, a CEPAL, e falou, quero trabalhar com vocês, aplicar o meu modelo, mas com os dados que vocês já estão trabalhando e conhecem muito melhor, né, do que a agência. Mas, eu não sei os detalhes, mas foi feito todo um trabalho aí de compatibilização, né, de uniformização, mas, claro, ainda continua a qualidade da informação, né, a precisão, os erros são completamente diferentes país a país, né? Mas o Brasil representa 30% da América Latina, então já é um peso grande. A Argentina, a Colômbia, o México já vai mais uns 50%, né? Então, claro que, quer dizer, o erro, né, de dados sempre vai existir, mas eu acredito que, como a agência tem essa experiência já de décadas, né, de preparar cenários, não só na América Latina, mas toda a Europa, e depois foi incorporando, né, outros países, eles têm uma metodologia razoável, né, para tratar e incorporar esses dados. Você sabe, tem aquela expressão, né, de garbage in, garbage out, né? Não adianta você ter um modelo maravilhoso, preciso, com milhões de variáveis, e se alimenta com dados errados, né, imprecisos, né? Vai sair na qualidade dos dados que entraram, né? Então, sim, dados é uma preocupação fundamental nisso, e então a agência tem um cuidado bastante grande na filtrar isso. Eu me lembro, quando eu trabalhei na OLAD, eu estava justamente como diretor de planejamento, então eu era responsável por aquele modelo lá de perspectiva. Então, nós incorporamos ao modelo de recepção dos dados automaticamente uma coisa muito simples, que era comparar esse dado específico que um país fornecia com o dado que ele forneceu nos últimos 3 anos. E se tivesse uma variação relevante, você voltava e falava, não, espera aí, esse dado aqui
Isso automático, né? Não era alguém checando a tabela, não, o próprio programa já dizia. E várias vezes a gente pegava. Na Argentina, desculpa, eu errei aqui, digitei o número errado, né? 10 vezes mais, né? Muito Isso bem. bem simples, né, que foi feito. Imagino que a agência tem um negócio muito mais elaborado, né, para filtrar os dados. Muito bem. 6h31. Muito bem. Marcelo, Arnaldo, obrigado. Tem duas mais perguntas do Marisa e do Flamínio. Eu vou pedir que o Maris faça e o Flamínio faça, e o Arnaldo termina respondendo. Para a gente estar encerrando essa primeira live dos nossos encontros com o futuro. Vamos lá, Maris, por favor. Obrigado, Paulo. Só para dizer aqui que eu estou de pleno acordo com o que o Gondi falou, não é? Seria até uma consequência natural eu ter estendido um pouco a minha conversa, mas eu falei muito no início e não deu para falar de nuclear, mas eu quero falar bem rápido aqui o seguinte. Ele pontuou duas coisas. Primeiro, é claro que essa combinação de nuclear com hidrelétrica é uma combinação muito boa aqui para o nosso sistema. E a gente tem visto muito pouco cenário usando energia nuclear aqui no Brasil. Aliás, eu até achei pouco também, Arnaldo, dentro da concepção mais global, levando em conta a COP28, que houve um compromisso dos países de quase que duplicar ou triplicar a energia nuclear até 2050. E, de fato, você vê que está sendo tomado por vários países, sobretudo da Europa, etc., pela China e outros países, uma aceleração muito grande no programa nuclear. Então, isso até porque a energia nuclear agora foi considerada verde. Isso tem uma série de condições favoráveis para os financiamentos, né, na Comissão Europeia, etc. A energia tem várias características para isso. Mas, no caso do Brasil, que ele mencionou que a gente ficou com Angra 1, Angra 2 e parou em Angra 3, se a gente for perguntar isso, teve alguma consequência e não tem ido para frente? Se você olhar, você vai ver inúmeras consequências. A primeira delas foi o apagão de 2001. E daí para frente, a sucessão de térmicas funcionando dentro do sistema e que a gente não conseguiu mais sair disso. Isto é, você precisa de decisão de longo prazo, não está tendo. E senão você não vai acabar com esse ciclo vicioso de ficar decidindo a cada 2, 3 anos. Tanto para a hidroelétrica como para a nuclear. Porque a hidroelétrica você pode fazer ainda várias no Brasil, inclusive com reservatório, e deveria fazer, para fazer essa combinação que seria ideal para você dar uma garantia ao suprimento energético. Então, acho que isso ficou faltando realmente nas palavras. O que precisa fazer rapidamente, concluindo, Paulo, é o seguinte: a gente tem um cenário lá na frente, o próprio Plano 2050 fala em mais 10 gigawatts pós Angra 1, 2 e 3, o que daria o quê? Umas 8 usinas nucleares de 1.250 até 2050, mas isso precisa ser viabilizado. Tem um cenário lá na frente, mas você não toma decisão no curto prazo para poder viabilizar esse cenário lá na frente. E a decisão no curto prazo hoje é a escolha de sítios. E o licenciamento desse sítio já pode ser feito independente de você decidir ou não se vai construir. Porque na hora que você tem aí uns 4 ou 5 sítios nucleares pré-selecionados no Brasil, você toma uma decisão, você consegue fazer com 5 anos a introdução de novas usinas nucleares. Então, eu acho que isso está faltando, essa decisão aqui no Brasil. E também, só para terminar, dizendo, eu acho que ficou realmente muito pouca nuclear, não só no Brasil, como a nível global. Muito bem, muito bem, muito bem, Maris, obrigado. Flamínio, por favor. Bom, como se usa o fator custo ao se considerar as alternativas às fontes fósseis, eu gostaria de saber se essas previsões também levam em conta as despesas e prejuízos, como, por exemplo, problemas respiratórios devido à poluição das fósseis. 2, chuva ácida. 3, aquecimento global, que já estão causando secas e enchentes catastróficas. Tudo isso causado pela continuidade das fósseis. E já existem números sobre esses custos. Obrigado. Arnaldo? Muito bem. Sobre a pergunta do Marisa, a COP28, o relatório da WEO 2023 foi publicado antes da COP28, então não incorporou nada do que foi discutido lá, que foi posterior. O relatório
do Outlook de 2023 começou no começo do ano de 2023, em novembro já foi publicado, né? Em agosto já tinha uma minuta quase final, que incorporou comentários até aquela data. Então, o que eu diria é que, provavelmente, para esse ano, não vai ter um relatório da América Latina, mas, a nível mundial, deve haver algum impacto relevante desse compromisso, não, ou indicação que as nucleares entrem, né? Agora, você vê, dos 3 cenários, 2 têm a ver diretamente com as políticas já adotadas ou anunciadas, né? E o terceiro, do Net Zero, não tem que ver com a política, tem a ver com o que você precisa para chegar lá com emissão zero, né? Então, é o contrário, né? Para chegar lá, então, quais são as políticas que você teria que implementar nesse período, né? Então, uma delas pode ser exatamente mais nuclear, né? E sobre o que o Flamílio perguntou, é na mesma linha, né? Quer dizer, tudo foi consideradas políticas anunciadas e adotadas. Então, se os países não adotaram, anunciaram nada relativo a esses questionamentos que você mencionou, né? Não foi incorporado no modelo, né? Ele é incorporado nos impactos, né? Daí eles medem, por exemplo, qual é a temperatura que você vai chegar lá em 2050, caso essas políticas atuais sejam adotadas. E conclui que não é relevante, não é suficiente, né? Agora, bom, vocês têm o link lá, o relatório trata de muito mais coisas, né? Impacto nos empregos, né? Então, diminui o emprego, claro, no setor petróleo, mas aumenta na indústria de renováveis. Eles quantificam isso, porque os modelos tomam em conta tudo isso, inclusive eletrificação, né? No caso da África, por exemplo, na América Latina, o Haiti, você tem uma cobertura elétrica baixíssima, né? Então, isso tem um impacto importante na demanda de eletricidade em países desse tipo, né? A questão da população rural, né? Na África, vai ser como foi no Brasil no passado, né? A população rural tornando urbana foi um impacto enorme, né, no consumo elétrico, né? Então, tudo isso é tomado em conta por esses modelos, a gente falou lá, demográfico, né, e de demanda e de consumo. E eficiência energética, né, que eu não falei praticamente nada, é um modelo à parte que entra na demanda, que a oferta é o resultado, né? Então, a mesma coisa, leva em conta as políticas, né? Por exemplo, todos os países da América Latina, Europa, proibiram a fabricação de lâmpadas incandescentes, né? E as geladeiras, também a maioria dos países tem normas que proíbem fabricar geladeiras com eficiência abaixo de certo nível e vai mudando, né? Cada ano vai mudando. Você tem medidas de eficiência energética que são por definição do mercado, né, competitivas, e tem outras que são por regulação. Aí você proíbe, acabou, não pode fazer um equipamento que seja de menor eficiência, e vai apertando. Então, a eficiência é incorporada nesses prognósticos, nesses cenários, em diferentes escalas, conforme o país, né? E vai mudando. Quer dizer, novamente, no ano que vem, vão gerar outros cenários que vão ter outras políticas que foram incorporadas, né? Não sei se isso... Muito bem, Arnaldo, muito bem. Eu queria, então, brindar a todos que participaram dessa primeira nossa gravação. Muito obrigado pela participação, pelo interesse. Obrigado ao Arnaldo pela brilhante apresentação, que foi extremamente instigante para todo mundo. A gente passaria conversando sobre isso durante muito tempo, mas a gente tem a limitação da nossa 1h30 e nós precisamos disso. Então, um brinde ao Arnaldo, um brinde a vocês. Grande abraço a todos. Parabéns, Arnaldo. Parabéns, Paulão. Parabéns. Um abraço a todos. Boa noite. Fala, Arnaldo. Fala, Arnaldo. Eu queria agradecer a vocês pela participação e também fazer a propaganda que os próximos lives que a gente vai ter vão ser 2 sobre educação, um com a professora Sueli do ITA e outra com a Cláudia Costin, que, se vocês conhecem, tem um perfil bastante relevante a nível mundial em termos de educação, tanto no Brasil
como aqui mesmo, ela morou aqui em Washington, foi do Banco Mundial nessa área de educação, vai ser uma coisa muito interessante. E sobre energia, o Luiz Barroso, que teve nessa reunião lá no Chile, que eu mencionei, que foi da EPE, hoje é presidente da PSR, que é uma consultora muito relevante em termos de planejamento energético e consultoria no Brasil. Ele deve, se a gente fechar os nossos acordos, aí dia 5 de abril vai ser o Luiz Barroso, que a gente vai voltar, então, a esse tema de planejamento, né? Muito bem, pessoal. Nós vamos ficar alternando entre apresentações relacionadas à educação e relacionadas à sustentabilidade, né? A questão de meio ambiente, social, econômico, que a gente vai dar na abordagem das próximas lives. Agradeço a todos e vamos, então, encerrar.